Dizia Moisés. Bom dia, meus irmãos. Uma das coisas mais incríveis que eu achava, e acho que eu vou morrer achando isso, é a terra produzir frutos. Sabe por quê? Repare na cor da terra. Tem tipo de terra que é mais acinzentada, outras mais avermelhadas, outras mais escurinhas. Mas observe, Meire, que dela sai um caqui vermelhinho. Nessa semana eu comprei umas peras divinamente amarelas e muito doces. Tem a banana que é verde. E como é que pode dali sair? Se você pegar um punhado de terra e botar na boca, é intragável. Não é? Então, isso era uma coisa que eu achava assim, um milagre tremendo e não sabia a causa, o porquê disso. Mas, como todas as respostas, esta resposta também está na Bíblia. Está lá em Gênesis. E diz, Gênesis 1:3. Não, 11, né? E disse Deus, Gênesis 1:11. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E esse versículo, ele conclui dizendo assim, e assim aconteceu. Então a gente repara aqui que Deus não foi um trabalho manual do arquiteto, não. Foi por meio da palavra dita que se realizou. E eu acho isso incrível. A Rosimeire veio aqui e disse, olha, o pastor, ele orou em mim. Ele rezou. Foi a palavra que no outro dia liberou um câncer. E nós vimos isso aqui várias vezes. É a palavra. Não é um trabalho manual, não é um esforço que você tenha que fazer. Isso é incrível, pessoal. Em novembro eu estive no interior e conversando com um amigo de infância, ele me lembrou uma história que eu fiquei impactado. Ele disse, olha Edson, aquela história que você me contou, naquele tempo, aqui e acolá, rapaz, eu lembro dela e penso, olha, eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assado. Aí eu digo, que história foi essa? Há muitos anos atrás você me contou aquela história. E onde foi que eu lhe contei essa história? Não, foi uma vez lá na sua casa, você reuniu o pessoal e trouxe uma mensagem. E por que você estava lá em casa? Eu digo, não, a gente ia fazer alguma coisa depois. E aí você disse, olha, senta aqui também, senta aqui que depois a gente vai fazer isso e tal. E eu não lembrava mais nada do que tinha, eu lembrava da história. Mas do contexto, e ele lembrava do contexto e lembrava da história. Pois me fale a história. Ele disse, olha, era uma história lá no Antigo Testamento de um homem que tinha uma esposa. E ele amava muito a esposa, mas a esposa o traiu. E ele disse, vai embora. A mulher foi embora, passou uma temporada, ele se arrependeu, porque ele amava muito aquela esposa e ele vai pegá-la de volta. E na volta, o pai da moça fica dizendo, olha, não vai hoje não, demora mais um pouco. E tal. E ele contou a história com uma riqueza de detalhes tão grande. Foi a palavra que eu disse naquele dia. E essa palavra impactou na vida dele ao longo... Sabe, eu fiz as contas, Lília. 22 anos atrás. Eu não lembrava da história, eu não lembrava do contexto. Mas para ele foi tão importante. E hoje... nós temos aqui, pessoal, a oportunidade de impactar as pessoas, não com dinheiro, não com luxo, não, é a palavra que impacta.
E quando eu digo assim, é o títulozinho, né? Deus deu a palavra, mas você recebeu? E olha a comparação. Eu já vi situações assim, uma criança, ela ganha muitos presentes no dia do aniversário, no dia das crianças, e aí ela se atém àqueles brinquedos mais luminosos, ou que se movimentam, é aquele carrinho brilhoso, sabe? É aquela bola que pula. E muitas vezes o presente mais valioso, ela não se importa. Por quê? Porque não é atrativo, mas continua sendo mais precioso. Às vezes eu penso que nós somos assim. Nós nos voltamos para questões tão mais atrativas e a gente acaba desprezando o mais importante. Esse encontro de hoje talvez seja o momento mais rico de todo o mês que nós vivamos. Vir aqui na frente e trazer essa mensagem é quando nós mais evoluímos, é quando nós mais crescemos, porque aqui exige um nível de superação muito grande, de evolução. E às vezes o pastor vem pregando da importância de que todos devem falar. Desde que eu cheguei na comunidade, quem ouviu, quem recebeu essa mensagem, quem atendeu esse desafio, está também levando essa mensagem para outras pessoas, de uma maneira que você muitas vezes não sabe como atinge essas pessoas, como toca as pessoas, mas é real. E voltando à questão da Terra, né, eu lembrei que a NASA, americano e chineses, eles estão numa corrida espacial agora em Marte. Né? E você fica vendo aquelas imagens, aquela imensidão, né, de terra, aqueles videozinhos, o pessoal não tem uma folhinha verde. Por quê? Porque Deus não abençoou a terra de Marte para que ela produza. Pode ter abençoado com outras coisas, mas para produzir o fruto, não. A palavra ela gera fruto. E quando muitas vezes a gente quer que esse fruto ele seja imediato, mas você vê, aquele rapaz lá do interior, ele está saboreando os frutos, como ele diz, olha, vez por outra eu lembro disso, eu lembro da história. E ele diz, olha, eu não posso fazer isso, porque o Edson disse isso naquele tempo, a história está lá, e está na Bíblia, eu acredito na Bíblia. Como é importante a gente saber, né, da importância da palavra. E eu encerro aqui, lá em Hebreus 4:12, uma leitura muito conhecida nossa que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque a palavra de Deus é viva. Então, só pode gerar vida quem tem vida. E é por isso que quando nós estamos desanimados, desmotivados, deprimidos, a gente recorre à palavra e a gente tem um novo ânimo. Isso nos dá vida. A palavra é só a palavra, é só a palavra. Sabe? Deus seja louvado pela palavra que nós temos ouvido e vivido nesta comunidade. E parabéns a todos os papais. E quem ama ao seu pai, ama também a sua palavra. Não é isso? Quem ama ao seu pai, ama também a sua palavra. Amém. Graças a Deus.